Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Com você, eu, Adriano Paranaíba, seu podcaster, falando aqui diretamente do canal do Transportar é Preciso. Claro, óbvio, né? Pessoal, episódio de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar esse episódio, nós vamos fazer para ter um registro de uma participação que eu tive na rádio CBN. O que aconteceu? A CBN, no mês de março e abril de 2023, fez uma série, na verdade foram 6 grandes reportagens sobre a situação do trânsito na Grande Goiânia, na cidade de Goiânia. Eles foram às ruas, investigaram questão de infração, acidente, sincronia de semáforo, plano de mobilidade urbana, integração entre as cidades da região metropolitana, fiscalização de trânsito, investimento, um monte de coisa sobre ônibus, bicicleta, essas coisas. E aí, para finalizar, eles fizeram um programa dedicado para fazer o encerramento dessa série. E, poxa, eu fiquei super feliz porque eu fui contemplado de ser convidado para participar desse programa de encerramento e que foi um bate-papo lá na CBN Goiânia com os repórteres João Paulo Alexandre e Aldeni Lopes. Foi um bate-papo muito legal, eu gostei muito, a repercussão também foi muito positiva. E aí o que a gente fez? A produção do Transportar é Preciso falou assim, pô, Adriano, nós temos que colocar isso dentro do episódio para a gente fazer o registro e para a audiência do Transportar é Preciso ter acesso a essa reportagem. Então, gente, fiquem aí com a reportagem que aconteceu na CBN Goiânia, na edição especial sobre trânsito, que tem tudo a ver, claro, óbvio, com o nosso podcast Transportar é Preciso. Pessoal, então obrigado pela audiência, confiram essa reportagem e faz como vocês têm sempre feito. Dá um ok, dá um joinha, dá uma comentada para a gente sempre melhorando os nossos episódios do Transportar é Preciso. Lembrando que Transportar é Preciso e que o embarque é imediato. Confere aí a reportagem. Forte abraço, valeu! Nos últimos 6 sábados, João Paulo, a CBN Goiânia exibiu uma série de reportagens sobre a situação do trânsito da Grande Goiânia. José Bonfim e eu fomos às ruas para investigar temas como infrações, acidentes, sincronia dos semáforos, plano de mobilidade de Goiânia, integração entre as cidades da região metropolitana, fiscalização de trânsito e investimentos na área, além de modais alternativos ao transporte individual, como ônibus e bicicletas. Para finalizar essas análises que temos feito, convidamos o coordenador do Fórum Mova-se e também doutor na área de transportes, Adriano Paranaíba, para estar aqui com a gente falar um pouco mais. Muito bom dia, Adriano. Olá, bom dia, Aldeni, bom dia a todos aqui do estúdio e principalmente quem nos ouve na CBN Goiânia. Coordenador, assim como no início da nossa série, vamos começar falando sobre as infrações. Em janeiro deste ano, foram mais de 65 mil multas aplicadas em Goiânia. Em 2022, mais de 802 mil. Seria o mesmo que dizer que a metade dos goianienses recebeu ao menos uma multa durante todo o ano passado. Esse alto número pode ser traduzido como falta de respeito do condutor às leis de trânsito, ou podemos atribuir parte disso também à falta de estrutura da cidade. Por exemplo, quando a gente fala de falta de vagas em áreas comerciais, como no centro, Campinas, região da 44. Nós temos que fazer uma análise de que o resultado das multas não tem uma efetividade de dizer assim, quem que é o responsável, né? A primeiro modo seria fácil jogar na conta do motorista, dizer que realmente não está respeitando as leis de trânsito. Mas como a gente está observando o trânsito na cidade de Goiânia, a gente faz a seguinte pergunta: será que está claro para o goianiense as regras de trânsito? Como é que está a sinalização? Né? Como é que estão a oferta dessa infraestrutura e até mesmo a comunicação? Eu não sei se vocês têm reparado, eu acredito que o nosso ouvinte tem reparado, como está sendo difícil a comunicação da prefeitura quando ela muda, por exemplo, um sentido de ruas. Eu lembro quando eu era criança, a gente recebia panfletinhos falando, o sentido vai mudar, colocava faixa. E hoje que a gente tem a internet, que tem mais possibilidades da prefeitura se comunicar com o usuário, com o cidadão, com o motorista, com o ciclista, parece que essa comunicação não existe. Então aí, infelizmente,
as autoridades acabam achando que multar mais é o caminho, como forma de educação no trânsito, sendo que é exatamente o contrário. Na minha perspectiva, se você está aumentando a multa e nós estamos observando uma série de problemas de infraestrutura na cidade, significa que a cidade, qual a apresentada, ela não atende as pessoas. Adriano, no ano passado foram pagos 123 milhões de reais em multas. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, esse valor deve ser aplicado exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização, renovação de frota em circulação e em educação para o trânsito. Pelo que vemos atualmente, essa regra está sendo respeitada? Olha, aí nós teríamos que fazer uma análise específica, principalmente com auxílio aí dos tribunais de conta do município, para sinalizar para a gente exatamente para onde esse dinheiro está indo. Mas como você disse muito bem, a gente olha para a cidade e parece que nada está sendo investido. Cada dia mais buracos, cada dia menos sinalização, as obras começam e não terminam, né? Infelizmente aquele slogan de os transtornos passam, os benefícios ficam, infelizmente os benefícios não chegam e os transtornos não passam. Isso é interessante quando a gente vai pensar no proporcional, né, da distribuição desse dinheiro. Muita gente fala, indústria da multa, indústria da multa. A gente tem que pensar que esse recurso ele tem que ser empregado para a melhoria do trânsito, né? E aí, quando a gente fala de melhoria do trânsito, muita gente só pensa assim, porque multar é uma forma de fazer o motorista ficar mais educado. É verdade? Não tem uma parte de verdade no objetivo da multa, que se a pessoa não sentir no bolso, ela não respeita o trânsito. Então, por exemplo, de novo, a multa tem tem dois lados da mesma moeda. Um lado da moeda você está reclamando da indústria da multa? Está reclamando que lá na Araguaia você está recebendo multa. É só dirigir a menos de 40. Pronto, você não vai receber multa. É só você não extrapolar a velocidade que você não vai receber multa. Mas como está a sinalização para a pessoa entender que ele ali precisa diminuir a velocidade? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, de uma reunião do Conselho Nacional do Trânsito, que agora é a Secretaria Nacional de Trânsito, houve um entendimento que poderia ser usado também na cidade de Goiânia. Qual que é o objetivo de você controlar a velocidade de uma determinada via? Para você evitar acidentes. Então você poderia muito bem pegar aquelas áreas onde tem acidentes, ou aonde realmente o perímetro urbano fala ali, né, a regra fala ali, uma rua que tem escola, a velocidade é baixa. Você tem que informar a pessoa que se ele ultrapassar aquela velocidade, ele vai ser multado. Chega de os tais dos pardais. A pessoa tem que saber, ela tem que ser informada. Quando eu digo que ela tem que ser informada, é no sentido assim, aqui nesse trecho está sendo monitorado. Se você ultrapassar, você vai ser multado. Agora vamos pegar o exemplo da Araguaia. Você tem a Araguaia lá, 40 km por hora, e está escondido os tal dos pardais. Então parece que fica vigiando o cidadão, e aí você não sabe exatamente aonde e a hora de você respeitar a lei de trânsito. Isso é muito interessante. Durante a confecção dessa série de reportagens, a gente falou um pouco sobre isso, inclusive com outra especialista em transporte, sobre a necessidade de se estabelecer velocidades médias em algumas regiões, porque isso dá maior fluidez. Na avaliação do senhor, isso pode ser adotado em outras áreas que não só a região central de Goiânia? Sim, várias áreas você pode usar a velocidade para controlar o fluxo da cidade. De novo, o cidadão precisa entender por que aquilo está sendo feito. Né? Quando a consciência geral, o senso comum da indústria da multa, quando a gente fala indústria da multa, é porque a prefeitura não conseguiu comunicar com a população o objetivo de você ter aquela velocidade. É porque tem escola, é porque tem... Então, assim, a gente tem que informar. É a parte da educação do trânsito, que aí fica faltando, né? Ficou faltando muito. E parte daquele dinheiro que se recolhe das multas é exatamente para essa parte de educação no trânsito, né? Exatamente. Por exemplo, pegar um exemplo bem clássico que aconteceu recentemente. Está sendo adotado aqueles bolsões para motociclista no sinaleiro, né? A prefeitura quis começar a multar quem não respeitasse aquele bolsão. E quando a gente olha a norma que criou aquilo lá no CONTRAN, agora a Senatran, falava que o objetivo daquilo era de caráter educacional. Ou seja, a prefeitura não poderia cobrar multa de uma ação que foi feita com o objetivo de educar, de entender o espaço do motociclista.
rapidamente, né, eu acho que aconteceram algumas reportagens que aí a prefeitura suspendeu essas multas. Então veja, parece que o primeiro impulso é: nós vamos multar que a população respeita. Existe sim uma parcela, um componente onde, se doer no bolso, as pessoas respeitam. Mas elas precisam saber o que é que ela precisa respeitar. Parece meio óbvio o que a gente está dizendo aqui, mas infelizmente, por causa da gestão que a gente está tendo hoje na Prefeitura de Goiânia, o óbvio precisa ser dito numa rádio como essa. Assim, até uma das críticas da Secretaria Municipal de Mobilidade durante a nossa realização dessa série era de que existe já o Código Brasileiro de Trânsito e a legislação específica, que essa parte de educação ela já deveria ser feita na formação. O que está acontecendo de errado, então? O que está acontecendo de errado é porque a própria formação para você tirar uma carteira, ela, por exemplo, eu não me lembro quando que eu fiz. Eu tenho quantos anos de motorista, eu não lembro exatamente de qual foi a formação que eu recebi, ali na autoescola. E eu acredito que o Código Brasileiro de Trânsito sofreu muitas alterações desde a minha primeira vez que eu tirei minha carteira de motorista. Então não é só jogar na conta de... Daqui a pouco, sabe o que eles vão falar pra gente? Daqui a pouco eles vão falar pra gente assim, que tem que aumentar a quantidade de horas na autoescola. Não resolve. Como é que você faz a educação contínua das pessoas? Então vamos obrigar as pessoas a todo ano assistir aula. Gente, nós temos internet, nós temos uma série de componentes. Goiânia tem 303 agentes de trânsito e a ideia é que nos próximos dias guardas civis metropolitanos comecem a atuar também na fiscalização do trânsito. A legislação é bem clara e diz que convênios podem ser feitos desde que o município não tenha um órgão executivo, mas Goiânia tem a Secretaria Municipal de Mobilidade. É uma situação que pode gerar insegurança jurídica com questionamentos na justiça de multas aplicadas pelos GCMs. Sim, sem sombra de dúvida, nós temos um imbróglio muito grande, porque aí nós vamos ter o quê? Quão está preparado, e aqui eu não estou dizendo, quando eu falo a questão de competência, não estou falando o jeito popular da gente tratar a palavra incompetência, eu estou falando a questão de competência da parte do direito administrativo. Quão competente é a Guarda Municipal para aplicar multas e o entendimento do Código de Trânsito? Ou será que é só realmente, infelizmente, eu não gosto de falar de multa de trânsito, mas a prefeitura só quer ajudar a gente a fomentar isso. Parece que o objetivo é a multa, é a fiscalização via multa e não via educação. Eles vão ser instruídos a conversar com os motoristas, falam assim, eu já passei por uma situação de um guarda não me multar e às vezes te constrange muito mais ele ter uma conversa contigo, falar, amigo, você está fazendo aqui, não está legal, na próxima. Então, assim, muitas vezes o próprio processo de educar. Agora que a gente está entendendo, infelizmente esse movimento é o quê? Vão ser distribuídos talões de multa para a guarda municipal e vamos lá fazer caixa, né? Porque a prefeitura está precisando de dinheiro. Poxa, aí não funciona. Isso não é o que a gente espera da autoridade de trânsito na cidade. No ano passado foi feito, o anúncio desse convênio do Detran Goiás com a Guarda Civil Metropolitana e eles passaram por um curso, do ano passado para cá, de alguns meses. Essa preparação da pessoa que vai fazer a fiscalização de trânsito, que vai aplicar essa multa, existe um prazo na legislação para a formação desse agente? Eu vou dar um passo atrás, Aldene. Será que o concurso que foi aplicado, que as pessoas que foram selecionadas do concurso público para fazer parte da Guarda Municipal, atendia esse perfil? Será que estava no perfil das pessoas que foram selecionadas? Porque o certame de um concurso público, ele vai buscar as competências, o perfil. Será que foi abordado isso lá no concurso público? Então não é uma questão assim, é só treinar que dá certo. Será que nós corremos o risco até daqui a pouco de quando ocorrer uma série de judicializações, a própria Guarda Municipal fala assim, não, mas isso não é a competência do órgão. Então, assim, a chance da gente ter um imbróglio jurídico gigantesco lá no futuro é muito grande. E isso é engraçado você falar porque, assim, desde quando se houve esse anúncio dessa parceria, muito foi se questionado exatamente sobre a competência da guarda, que foi criada para cuidar de prédios públicos, um cais, uma escola, e a gente nota que isso está sendo totalmente desvirtuado, está sendo mudado.
Porque a gente vê muita insegurança nesses espaços. A gente já fez aqui matérias na CBN sobre denúncias de cais que estavam sendo assaltados, escolas sendo furtadas, e aí fica esse questionamento se eles realmente estarão preparados para atuarem no trânsito que é caótico aqui na nossa cidade. E vamos dar um passo atrás. Você falou de cais, mas, por exemplo, vamos pensar na própria questão do trânsito. Quanta insegurança hoje o usuário tem nos terminais de ônibus? Hoje, essa semana, a gente viu várias denúncias de insegurança de usuários do terminal da Praça da Bíblia, reclamando da falta de segurança, do perigo que é você hoje entrar dentro de um terminal para você usufruir. Então, assim, a gente quer jogar a culpa do trânsito caótico no usuário do carro. Todo mundo está usando o carro, porque se a gente usar a bicicleta, se a gente usar trânsito, se a gente usar o transporte coletivo, se a gente vai resolver o problema de diminuir o volume de carro e o trânsito ficar menos caótico. Qual o incentivo? Vamos pensar só na questão de segurança. Estou pegando só esse ponto. Qual o incentivo de segurança que um ciclista tem de andar nas ruas de Goiânia? Qual a segurança você, usuário de andar de ônibus, de entrar hoje num terminal de ônibus? Eu pergunto para quem está nos ouvindo. Quão seguro você se sente dentro de um terminal de ônibus? Então não adianta. Eu acho que é maravilhoso se a gente falasse para as pessoas e todo mundo parasse de usar o carro e usasse bicicleta, usasse ônibus. Mas o mínimo que é o cara se sentir seguro para pensar nessa alternativa não existe. E aí a prefeitura está pensando o quê? Vamos multar os motoristas de carro, porque é assim que a gente resolve o trânsito. Não é. Desculpa, pessoal. Não é o caminho. Muito interessante o senhor trazer essa questão da Praça da Bíblia. Eu estive lá no sábado passado, durante uma manhã, para fazer uma reportagem sobre infraestrutura, e eu não vi ninguém cuidando da segurança do terminal. E assim, vários vendedores que ali trabalham me relataram que é frequente ver situações de roubo de carteiras ocorrendo ali no terminal. E aí, a partir dessa introdução desse assunto que o senhor trouxe pra gente, eu queria avançar para falar um pouco mais sobre esses modais alternativos, né? Transporte público, o uso da bicicleta. A gente teve, né, a cidade basicamente prensada para carros e motos, né? Com o tempo foi criando faixas exclusivas para o transporte público, foi criando ciclovias, ciclofaixas, mas pouco avançou na questão da integração desses modais, que poderiam ser bem interessantes no sentido de, eu saio de casa de bicicleta, porque o terminal não é perto da minha casa, mas eu vou de bicicleta até lá, deixo a minha bike, pego o ônibus para chegar ao meu destino final. E isso, na reportagem, a gente viu que basicamente não acontece, as pessoas não pensam assim. Não acontece porque falta incentivo, porque falta infraestrutura. Não adianta você sair pintando a rua de vermelho e chamar aquilo de ciclofaixa, de ciclovia. Ou até mesmo fazer o que foi feito na T7, na T63, de fazer um calçamento ali na ilha e chamar aquilo de ciclovia, né? E outra, ciclovia, vamos imaginar que você está na Praça Wilson Salles, a famosa Praça Nova Suíça, e você quer ir para o Terminal Isidória. Eu fiz esse exercício uma vez. Você, primeiro, não tem segurança nenhuma naquela ciclovia, né? Como ela foi feita para aproveitar o canteiro, se o ciclista ali cai, eu vou ser sincero, eu quero dar um parabéns especial para quem anda de bicicleta em Goiânia. Parabéns, você é um cara corajoso, você é herói, você ama mesmo, você está disposto a mudar o mundo, então parabéns para você, porque eu não teria essa coragem de andar de bicicleta em Goiânia numa ciclovia que era para ser ali eles só pegaram uma ilha, fizeram 2 calçamentos ali, chamou aquilo de ciclovia. O cara, se ele cair ali, não tem um mínimo que a legislação pede 1,50 m de distância, não tem nem 1,50 m dentro da própria ciclofaixa, porque quiseram aproveitar uma ilha. Tudo bem, até aí tudo bem, o esforço, a vontade de querer fazer. Aí você termina a T63, você não tem continuidade daquela faixa para chegar ao Terminal Isidória. E eu estou falando especificamente do Terminal Isidória porque ele foi recém-inaugurado, era para ser de ponta. Você chega lá, o bicicletário, gente, não é bicicletário, é uma sala com uns ferrinhos, onde a pessoa, na boa sorte, ele amarra a bicicleta dele ali e vai rezar para quando ele voltar, a bicicleta tá lá ainda. Então, assim, incentivos zeros para a pessoa querer usar. Então não adianta a gente chegar aqui e falar, tem que usar bicicleta, vai diminuir o problema do trânsito, se você não tirar o seu carro de casa e ir um dia experimentar ir de bicicleta. Para quem experimenta ir de bicicleta, já sabe que não dá. O que a gente tem, coordenador, em relação a isso em outras cidades no mundo e até mesmo aqui no Brasil, que dá certo, que poderia ser implementado em Goiânia?
Pois é, a gente tem que realmente olhar a preocupação de você incentivar a população. Então, assim, eu acho até covardia a gente comparar com a Europa, né, falar de cidades europeias e tal, porque eles têm realmente um histórico muito grande de estruturação, né, de incentivar as pessoas a não usarem carro, né? Engraçado, a gente só copia da Europa as multas, né? Então, assim, Londres tem o melhor sistema de transporte do mundo e eles têm lá o pedágio urbano. No Brasil a gente pensa em fazer o quê? Primeiro pedágio urbano, rodízio de carros. Então, assim, a gente copia só o que é para punir o usuário e não o que dá a infraestrutura. Então, assim, não tem como a gente até mesmo falar assim, tal cidade é ótima. Gente, vamos pegar a própria cidade de Goiânia. Se a gente comparar a cidade de Goiânia com as outras cidades, Goiânia tem uma série de vantagens comparativas com outras cidades, mas a gente não aproveita. Pô, a gente não está conseguindo terminar o nosso corredor norte-sul do BRT. Fala assim, Adriano, como é que resolve o problema de transporte? É só fazer um BRT, que ele sai bem mais barato que o transporte. As ruas de Goiânia, por causa da estrutura de Goiânia, você consegue fazer linha de BRT. Você tem o Eixo Anhanguera, que é exemplo para o mundo. Mas se você não fizer uma boa manutenção, se você não garantir a segurança, se você não garantir o conforto do usuário, ele não vai usar, né? E a gente não está conseguindo terminar as obras que a gente se propõe a fazer. Então, é covardia chegar aqui e comparar com outros lugares do mundo que fazem o básico. Então, assim, o que a gente está pedindo para a cidade de Goiânia, para as nossas autoridades, é minimamente, pelo menos, terminar o que eles se propuseram a fazer, né? Então, a gente tem um corredor norte-sul. A gente tinha que fazer a integração desse corredor com bicicletários. Você tinha que ter bicicletários nos terminais, né? Eu lembro quando nós tivemos um convênio de uma empresa da área de saúde com aquelas empresas de bicicletário. Colocaram um bicicletário, como exemplo aqui falando, né? Colocaram um bicicletário ali no viaduto do cruzamento AT-63 com 85, que era um bicicletário que não ligava nada a lugar nenhum. Era até perigoso a pessoa ir lá pegar a bicicleta e sair pedalando daquele lugar, porque não tinha faixa, não tinha assim. Então, gente, é fazer o básico. Você tem terminais em Goiânia bem localizados, bem posicionados. Você consegue criar uma infraestrutura ali para incentivar as pessoas a quê? De repente, ele até ir de carro para o terminal, deixa o carro ali e dali ele segue a viagem de ônibus, que é uma coisa que acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo. A pessoa vai até uma estação de metrô, deixa o carro ali e dali ele vai para o centro da cidade, que aí você alivia um pouco o centro da cidade. Então, assim, o que não faltam são exemplos. Dá para a gente tirar horas de programa aqui falando o que pode ser feito. E as autoridades sabem, é só fazer. Adriano, você falou aí do BRT Norte-Sul, também era uma pergunta que nós tínhamos preparado aqui, porque ele foi pensado para ter uma frota exclusiva como o Eixo Anhanguera, mas ele deve começar a receber ônibus ainda este ano, mas também os que circulam entre os terminais. Só que as obras, como você bem lembrou, estão longe de serem concluídas. Eu tenho uma impressão que o BRT ele já nasce ultrapassado para Goiânia. Isso realmente acontece? E o que poderia ser feito para que ele funcionasse e levasse conforto aos usuários do transporte coletivo? O BRT a gente tem um problema, eu acho que assim, se eu for começar agora a dar palestra ao redor do mundo falando o que não fazer, o BRT de Goiânia vai ser o melhor exemplo possível, né? Uma obra que começa com o PAC Mobilidade por causa da Copa do Mundo, ele começa com um PowerPoint. Né? É um projeto, não teve projeto, a Caixa Econômica suspendeu o financiamento porque não tinha um projeto. Olha que maluquice. Então, isso comprometeu todo o projeto. Por exemplo, ali atrás, ali do lado ali no final da Goiás, ali onde você tem ali a rodoferroviária antiga, você fez uma obra de curvas que um BRT, que seria o ideal, ele não vai conseguir fazer as curvas, um ônibus grande. Porque a ideia do BRT é ônibus grande, com potência, carregar muita gente e fazer transporte de massa numa velocidade mais alta. Você colocou vias, você fez um projeto onde você tem ali umas vias com uma série de curvas que você não vai conseguir colocar, por exemplo, grandes ônibus articulados. O BRT já nasce errado no projeto de engenharia e, como você disse muito bem, já são 8 anos e é uma cidade que esquece pandemia. Em 8 anos a cidade mudaria. Agora pensa com pandemia, onde locais de trabalho mudaram, onde o uso do solo da cidade mudou, muitas pessoas mudaram de cidades. Então, assim, você tem uma outra cidade pós-pandemia, com uma obra que ainda não terminou. Como é que a gente vai atender a população, né? Então, assim, a gente não é que vai nascer morto, mas assim, vai ser bom porque
é tão caótico o trânsito que vai dar um fôlegozinho ali. Mas, por exemplo, para quem faz o trajeto ali Praça Cívica até o Terminal Isidória, propriamente dito, não vai mudar muito, porque ali você já tinha uma faixa dedicada que o eixo 90 ali, você já tinha umas linhas que atendiam ali. Então a mudança substancial não vai acontecer. Registrar participações aqui dos nossos ouvintes. O José Ferreira, do setor marista, está parabenizando o senhor pelas respostas pertinentes. Muito obrigado. Tem também a participação do Tadeu Francisco, de 62 anos. Ele mora em Goianésia e diz que quando vem a Goiânia presta bastante atenção nas placas, principalmente com limite de velocidade, para não cometer nenhuma infração. Diz que sofre bastante quando os trechos não têm essas placas. Ele é nosso ouvinte assíduo. Um abraço para o Tadeu. E aí eu já queria emendar uma pergunta que eu acho que tudo isso que a gente está falando seria melhor resolvido se a gente tivesse uma atualização que é do plano de mobilidade, né? Um plano de mobilidade está sendo elaborado pela Prefeitura, a atualização dele junto com a Universidade Federal de Goiás, só que ele deveria ter ficado pronto em janeiro, até agora não temos notícia dele, e ele é muito importante para quando a gente fala de obras, de mudança de trânsito, de ruas, de direção. Ele é fundamental. E seria muito importante que a gente tivesse a atualização dele imediatamente para que o trânsito em Goiânia avançasse nesse sentido de infraestrutura? E aí eu vou dar não falo agora como coordenador do Fórum de Mobilidade, mas como a minha perspectiva pessoal como pesquisador de transporte, porque eu sou um crítico aos planos de mobilidade, eu sou crítico ao plano diretor, eu sou um crítico a esses planos. Não que eu acho que tem que a cidade ser uma bagunça e faz do jeito que quer, não, precisa ter uma orientação. Mas é incabível para mim pensar que você planeja algo que vai funcionar ao longo de 10 anos. A lógica de se pensar um plano diretores, planos de mobilidade urbana, a gente trabalha com a ideia de que a cidade vai ser estática e as pessoas vão agir exatamente como a pessoa que planejou aquilo vai seguir. As pessoas são pessoas, nós somos seres humanos e aí a gente põe a culpa nas pessoas. As pessoas não seguem o plano, por isso que a cidade está caótica. E nem é só as pessoas, o próprio governo faz ali o plano, tá lindo, maravilhoso, vai resolver. Só que é implementado de fato? E não é, porque ele é feito ali para cumprir um checklist. Nós fizemos um plano de mobilidade, tá aí, entregamos para a população. Gente, não tinha que ter plano desse jeito, a gente tinha que ter uma ação constante, anual, não é anual, tinha que se estar mais presente. Qual que é o diálogo, por exemplo, da Secretaria de Mobilidade Urbana com as associações de bairros, com, por exemplo, as empresas de ônibus, né? Goiânia, gente, as pessoas não têm noção. Goiânia, nós temos um sistema de transporte que a gente sabe exatamente quantas pessoas estão em cada ônibus, a gente sabe exatamente qual a velocidade de cada ônibus em cada trecho. Nós temos um banco de dados maravilhoso gerado pela Rede Metropolitana de Transporte, né? Pela RMTC. Então, por que não se usa esses dados para estar sempre organizando a cidade? Porque a cidade é dinâmica. Esse negócio de fazer um plano e entregar daqui 10 anos a gente vai rever, isso é um convite ao fracasso. Então, assim, essa é a minha análise. Não que não tem que planejar, mas nós temos que planejar para uma cidade que é orgânica, para uma cidade que cresce todo dia, uma cidade que muda todo dia, e a gente tinha que ser mais dinâmico. Gente, a internet está aí, Smart Cities. Quando a gente fala em Smart Cities, a gente não está falando para aumentar a quantidade de pardalzinho vigiando as pessoas, não. Smart City é a gente usar a informação disponível que é gerada pelo sistema de transportes, pela própria prefeitura, para a gente ficar repensando a cidade a cada momento. Adriano, vamos supor aqui, fazer aqui uma previsão. Sai esse plano de mobilidade. Goiânia vai fazer 90 anos neste ano. Quanto tempo a gente ganharia para resolver gastaria para resolver esse gargalo no trânsito de Goiânia? A gente sabe que problema sempre vai existir, mas vamos supor, dá para fazer uma projeção que se ele entrasse a vigorar agora, vamos supor, quantos anos assim a gente poderia resolver o problema do trânsito de Goiânia? Bem, nós temos que lembrar que essa atualização é uma atualização de um plano antigo, né? Então, assim, nós estamos atualizando um documento de muitos anos atrás. Eu tenho uma perspectiva que você só está fazendo essa correria para fazer essa organização, porque como agora a gente vai voltar a ter Ministério das Cidades, a gente voltou a ter Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades, quando ele existia, uma das exigências para fazer repasse público era a atualização do plano de mobilidade.
só recebia dinheiro do PAC, daqueles quem tinha plano de mobilidade. Então, infelizmente, eu estou vendo que o plano está vindo só para fazer um checklist para você conseguir mais recursos federais. Essa é uma leitura, infelizmente, né? E aqui não estou criticando de forma nenhuma a Universidade Federal, que está ajudando a atualizar esse plano diretor, tem professores conhecidos, amigos meus, pessoas extremamente competentes, mas muitas vezes a gente enxerga que ali você está fazendo um passapano ali para vamos entregar. É a mesma coisa, por exemplo, não é da área de mobilidade, mas influencia muito a mobilidade. O plano de escoamento de águas. Goiânia sofre há quantos anos de alagamentos e esse ano tiveram a ideia brilhante, realmente precisa fazer um plano de alagamento. E como é que vai ficar esse plano? Como é que vai ser entregue? E quais vão ser as obras propostas? Então, e só lembrando que isso aconteceu depois da morte de uma pessoa, que foi arrastada pelo grande volume de chuva. Né? E assim, eu acredito que foi caótico, porque uma coisa, infelizmente, é quando a favela alaga, quando você tem problemas lá na favela. Agora, quando você vê um dos barcos do Lago das Rosas, num bairro nobre de Goiânia, navegando na Avenida Água, você realmente entra em pânico, fala assim, realmente está tudo errado mesmo. E aí são dois planos que eles têm que conversar entre si, né? O plano de mobilidade e o plano de drenagem, porque vão ser intervenções envolvendo o trânsito. E infelizmente eu aposto que eles não conversam entre si. Porque nós temos uma cultura no Brasil, agora eu não quero falar da prefeitura, mas a cultura brasileira de gestão de prefeituras. A gente quer repetir o que a gente tem no governo federal. Secretaria para isso, secretaria para aquilo, secretaria para aquilo outro. Eu sou um crítico, tinha que acabar com esse tanto de secretaria. A gente tinha que ter uma autoridade metropolitana que cuida do uso do solo, que cuida da mobilidade. Porque de que adianta a gente estar pensando em trânsito e a secretaria que cuida do uso do solo está autorizando a construção de bairros não sei aonde? O pessoal da mobilidade está sabendo que vai ter que levar ônibus para lá? Então, assim, eu acho que a gente tinha que acabar com essa ideia de ter um monte de secretaria, porque fica um monte de gabinete separado, que a gente chama de, em gestão pública, a gente chama de formação de silos administrativos. Então, ali o gestor é um técnico muito bem intencionado, realmente quer resolver o problema da população, mas ele não está vendo que o outro técnico que está na sala do lado está pensando para a mobilidade, que o outro técnico... Então, tipo assim, todo mundo está agindo, então aqui não estou criticando, falando assim, são incompetentes, no sentido de não fazem nada. Não, estão fazendo, mas... uma intervenção de um atrapalha a intervenção do outro e vira caótica a coisa. E aí você fala de secretaria, eu elevo essa análise para as cidades, porque a gente tem Goiânia colada em Aparecida, com fluxo muito grande de veículos que vêm de Senador Canedo e de Trindade, porque muitas pessoas trabalham em Goiânia ou trabalham nessas cidades. Como é que se pensa também a mobilidade, levando em consideração essa região metropolitana? É por isso que eu falei da palavra autoridade metropolitana. Existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está indo para o Senado, que é o projeto 4881 de 2012, que foi o seguinte, ele era um arcabouço, né? Em 2012 a gente teve uma série de marcos relacionados à mobilidade urbana, a trânsito no Brasil. E o projeto que eu achei que era o mais importante, ele ficou para trás, que era justamente o que criava a autoridade metropolitana. Né? Então, assim, é muito fácil a gente falar, a gente pegar lá o marco da mobilidade urbana e pensar numa cidade isolada. Dá para fazer, tranquilo. É ótimo. Mas como é que você faz numa região metropolitana, por exemplo, Goiânia, que já tem 14 cidades, tem lugar que você já não sabe o que é Goiânia, o que é Aparecida, o que é Trindade, o que é Senador Canedo. Como é que você faz essa gestão? Aí complica mais ainda. Por exemplo, tem que dar o subsídio para o transporte público. Quem que vai dar? Aí vira aquela briga, né? Aí vira aquela confusão de arranca-rabo de quem quer pagar, de quem não quer pagar e quer o benefício da linha chegando na sua cidade. Então nós precisamos urgente da criação de uma autoridade metropolitana, mas não só de transporte. De novo, reforço aqui, a questão do uso do solo influencia muito ao transporte. Não adianta a gente pensar no transporte, porque assim, só para o nosso ouvinte entender, transporte é atividade meio. Não é uma atividade fim. Então a gente nunca vai conseguir resolver o problema do transporte. Sempre me perguntam, Adriano, qual que é a solução para o transporte? Eu falo assim, não existe solução para o transporte. Nós temos que solucionar como nós ocupamos o espaço urbano, porque a ocupação do espaço urbano é que vai determinar a distribuição das pessoas na cidade e isso é que vai revelar a demanda por transporte.
Então não adianta a gente ficar falando de resolver o problema de transporte, sendo que a gente está criando, por exemplo, obstáculos para você estar adensando a cidade em determinados locais. Você fala assim, é muito complicado, as pessoas têm que se locomover de carro para ir de um lugar para o outro. Claro, você está mandando elas morar num lugar e só pode trabalhar em outro lugar. Tem que pegar carro mesmo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a cidade, ela tem uma vida e a gente tem que olhar para a vida da cidade. E aí o transporte vai resolver o problema dessa vida. A gente só olhar para o transporte e querer trazer solução para o transporte, a gente vai fracassar miseravelmente. Adriano, transporte é um assunto que daria pra gente fazer mais 3 edições de programa pra gente conversar sobre, mas eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. Um bom final de semana para você e a gente segue acompanhando todos os desdobramentos sobre esse assunto e vamos nos falar mais vezes. Com certeza, João Paulo, muito obrigado a você e ao Dene e principalmente ao nosso ouvinte por estar escutando aqui a gente falando essas coisas.